Fala, nação santista, tudo bem com vocês? Eu, Juliane dos Santos, apresento Tática Santástica dessa segunda-feira. Desde já uma ótima semana pra gente, semana de clássico, semana que vai rodar a dança das cadeiras aí. Um balança e o outro também tá ali, na berlinda, que vai ser o clássico alvinegro, né? Santos e Corinthians na Vila Belmiro pelo Campeonato Brasileiro. Mas a gente vai falar agora sobre um empate horroroso, pífio, contra o Curitiba, com todo respeito, mas não dá. Lanterna do campeonato. E o Santos não jogou nada. E segue nessa sequência de jogos que não consegue vencer, que não consegue esboçar um bom futebol, que não consegue ser o Santos Futebol Clube. Simplesmente. Olha, a gente tem que ter uma paciência, uma santa paciência, porque as coisas realmente não estão nada bacana pro nosso lado. Né? E assim, e passa dia, passa noite, passa madrugada, e passa final de semana, e a coisa é a mesma coisa. O Tática Santástica não sendo tática, porque o Santos, mais uma vez, não esboçou nenhuma tática, foi um jogo... A defesa muito compacta, a gente vai falar sobre a defesa. Sim, mas zero brio ofensivo, vontade, sem um aspecto mais agudo lá na frente. O Mendonça começando com sempre displicência. O Natan, na hora que eu vi a escalação, vi o Natan, eu falei, o Natan, por que o Natan, o Dair Helman? Enfim, um Santos muito abaixo do esperado, como foi esses últimos jogos. Um Santos sem o brio de vontade, um Santos sem nada. É isso. É complicado a gente falar sobre isso, né? Porque é uma música que a gente já sabe de qual é salteado. É uma música que não sai da playlist, por exemplo, que é o Santos sempre lutando para não cair nesses últimos 3 anos consecutivos devido às má gestões. Tá complicada a situação. E entra técnico, sai técnico, entra, sai, e o Santos fica na mesma. Um marasmo, é um Santos Marasmo Futebol Clube. É isso. Santos Marasmo Futebol Clube. É um marasmo total. Então, você fica com sono, você fica irritado, você fica com todos esses sintomas vendo o jogo do Santos. É complicado e foi isso que aconteceu diante do Curitiba. Bom, então vamos lá pro nosso campinho. A gente tem que esboçar o nosso campinho aqui mesmo sem tática, né? Que não teve, né, aquela tática que a gente fala, nossa, fluiu. Mas a defesa foi sólida, assim, no qual o Curitiba até não teve muitas chances devido à boa defesa do Santos que estava apostado, né? Bom, eu entraria com o João Lucas na lateral direita, porque se o Natan não vem esboçando um bom futebol. E se você coloca o Gabriel Inocêncio pelo lado esquerdo, e ele, assim, ele joga nas duas, mas ele rende também muito pelo lado direito. Ou você colocaria o Lucas Pires no lado esquerdo e jogasse o Gabriel Inocêncio para a direita. Enfim, o Alisson ganha na titularidade, meio campo, junto com o Doide, o Lucas Lima. E aqui na frente ficou o Marcos Leonardo, o Soteldo e o Mendonça. Bom, temos algumas alterações. Mas falando sobre o que imprimiu, que ritmo que o Santos imprimiu na primeira etapa. Foi um Santos que jogou preocupado em não tomar gol, que foi a solidez defensiva, no qual a gente tá falando bastante, sobre essa compactação defensiva aqui. Então ficou muito bem postado. E isso o Curitiba teve dificuldade de neutralizar o seu jogo até então, nessa fase mais ofensiva, devido à defesa do Santos. Mas em contrapartida, um Santos totalmente zero criação. Um Santos zero, assim, sem criação no seu miolo ofensivo. Eu achei que a partida do Soteldo foi bem abaixo. Tudo bem, porque a gente tá falando, se a gente voltar aos outros Táticas Fantásticas, outros vídeos aqui no canal do Diário do Peixe, vai tá lá eu falando sobre o Soteldo, sobre apoio ofensivo. Isso pouco tem. É quando em algumas nessas últimas partidas especialmente. Por quê? Porque o apoio ofensivo, né, ainda mais para um jogador agudo como o Soteldo, que dá amplitude, tem um bom contra um, com um apoio muito bem
incisivo vai dar essas ações para ele fazer tranquilamente, para se tornar uma ação ofensiva bem mais propositiva. Mas quando o Santos se preocupa em jogar com o seu bloco baixo, né, com uma solidez defensiva, pouco tem eficiência lá na frente. Então foi isso que aconteceu diante do Coritiba. Foi um Santos preocupado em lá não tomar gol. E foi isso que aconteceu. Mas também não fez, né? E fica nessa inconstância. Um Santos que não tem uma padronização. Não tem aquela, você fala, não, vai jogar no 4-3-3, que ele nunca se abdica, mas dá pra jogar você jogando propositivo e mesmo querendo esboçar uma compactação mais defensiva diante de um time fora de casa, no qual o Odair ficou bem explícito, ele não quer tomar gol fora de casa, mas também não tá fazendo. Então, eu acho que a forma como ele pode compactar essas fases defensiva e ofensiva do Santos, ali intermediária aqui também, pode ser sim, mas dentro de um contexto de jogo, no qual o Santos não tem. E fica essa preocupação. A gente sabe, a gente tá batendo na mesma tecla sempre, falando que o Santos de Odair Helma é muito inconstante, muito instável, material humano é qualificado, mas tá ficando muito enxuto. Muito enxuto. A gente olha pro banco, tem mais os meninos da base, tem o Bruno Mezenga, que foi contratado do Água Santa, mas ele não vem fazendo esse time ter essa compactação, essa consolidação de jogo. Então, é óbvio, é nítido, né? Que a gente bate sempre nessa tecla que também sim, tem um técnico. É o técnico nessa questão. E o Santos totalmente rendido e um marasmo dentro de campo diante do Coritiba. Esse foi o Tática Fantástica de hoje. A gente já volta já na quinta-feira pra gente falar sobre o clássico. É aquilo, né, gente? Como eu já falei pra vocês. É segurar na mão de Deus, ver o que vai acontecer nesses próximos dias. Eu acredito que sim, possa ter a dança das cadeiras nessa quarta-feira. Então vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Eu não estou aqui querendo derrubar ninguém, mas eu só vim mostrando o que é evidente dentro de campo, que vem sendo dentro de campo esboçado pelo técnico, né, do Santos nesse momento. Um beijo para vocês e até quinta-feira.